As novas exigências, laudo técnico, informativo do empregador, perfil profissiográfico, que agora passou a ser documento único, aplicação de quadros anexos, tudo isso só deve valer mesmo para os períodos de trabalho posteriores à alteração da legislação. Olha, nesse caso, ainda restam graves divergências sobre o que ainda representam agentes nocivos à saúde ou à integridade física. O Instituto passou a entender que apenas insalubridade é agente nocivo, descartando periculosidade e penosidade. Eu não entendo isso correto. Acho que cabe ainda o trabalho periculoso e penoso como uma razão específica para a concessão da aposentadoria especial. Agora, a decisão de Porto Alegre havia resolvido algumas confusões, mas não todas, hein? Muita gente pensou que tudo estava resolvido, mas não era não. O que ficou resolvido mesmo foi o direito adquirido em relação aos tempos anteriores. Diz o INSS que não havia direito adquirido porque o sujeito ainda não tinha direito a se aposentar. Então, a princípio, a ordem de serviço 564 do INSS admitia o enquadramento do período conforme a aplicação da lei da época do trabalho, mas a partir da OS 600 entendia que o direito adquirido só existiria mesmo para quem tinha completado integralmente o trabalho, ou então, a partir da nova lei, todo o tempo passava a ser comum. Imagine se você pega um trabalho de estivadores, por exemplo, que hoje eles não querem admitir como especial, e determina, o cara tem 24 anos de trabalho na época da mudança da lei. Portanto, faltava um ano ainda para ele poder se aposentar pela especial. Ora, se aquilo deixa de ser especial, evidentemente, a visão que o INSS dava é que ele teria que trabalhar mais 11 anos, e não considerando aquele tempo como especial. Bom, a partir da decisão da juíza Gaúcha, evidentemente o INSS voltou a admitir o enquadramento se faz pela legislação vigente na época da prestação de serviço, ou seja, aquilo que era especial continua considerado especial, mesmo que hoje não seja. Por outro lado, a conversão de tempo especial para comum com o devido acréscimo também foi mantido em razão da decisão da juíza Gaúcha, que nos ensinou, inclusive, que não se pode admitir nem mesmo um dia de trabalho especial convertido, comparado ao tempo comum, sem o devido acréscimo. Vale observar, a decisão de Porto Alegre não resolvia tudo, mas nessas duas questões era, sem dúvida alguma, um grande avanço. Com essa decisão de Porto Alegre, muitos benefícios haviam sido concedidos. Havia todo um trabalho específico acontecendo sobre isso. Foi até interessante, porque na época o INSS se evitava bastante a concessão do benefício, o INSS se contrapunha a essa decisão, acreditando que os tribunais iriam modificar. Pois bem, de primeiro, a sentença saiu confirmando a antecipação de tutela que a juíza havia dado, o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul confirmou também a antecipação de tutela e a sentença, porém, ao chegar no Superior Tribunal de Justiça, houve o cancelamento dessa sentença, acatando preliminares. Foi um grande absurdo. O STJ entendeu, naquele momento, que o Ministério Público não tinha poder de participação efetiva, de representação do cidadão. Evidentemente, isso não tinha cabimento. Evidentemente, a decisão de Porto Alegre dava uma interpretação à lei, não havia nenhuma composição contrária à lei, mas uma interpretação à lei muito mais digna, coerente, sem grandes problemas. Ora, o atual governo, evidentemente, não queria correr os riscos do que podia acontecer com o cancelamento da decisão de Porto Alegre. Imagine que nós poderíamos ter aí entre 300 mil a 400 mil benefícios cancelados se realmente aquela interpretação não fosse mantida. Pois então, através do decreto 4827, em 3 de setembro de 2003, notem, a ideia em si da decisão de Porto Alegre era simplesmente nas coisas mais explícitas, não resolvia todos os problemas, mas mantinha uma relação mais digna, uma relação mais clara, que é contar o tempo de acordo com a lei vigente na época da sua prestação. Claro, o trabalhador prestou o serviço sabendo que aquele serviço era especial, sabendo que 10 anos trabalhados naquela condição valeriam 14 em condições comuns e não se podia modificar isso depois. Gosto sempre de ressaltar, se não
não fosse direito adquirido, como bem falou um monte de vezes o INSS, era, no mínimo, um ato jurídico perfeito. Você trabalhou, consciente, sabedor da lei, sabendo que aquela lei especificava como tempo especial, não podia ser modificado depois. Da mesma forma, a conversão de tempo especial para comum com o devido acréscimo foi mantida, não tinha outra relação, não havia outra condição. Por isso, as duas questões que a decisão de Porto Alegre mantinha era muito importante e mesmo com a retirada pelo STJ, ainda foi mantido pelo decreto. Importante sempre destacar, se o Ministério Público não puder participar de uma ação civil pública como essa, por que será que ele serve, não é? De qualquer forma, resistiu o impedimento para a conversão do tempo comum para especial. Esse impedimento não havia sido discutido na ação civil pública em Porto Alegre. Portanto, não se pode mais, mesmo que o tempo comum seja absurdamente minoritário, não se pode mais converter tempo comum para especial, mesmo que tenha sido prestado anteriormente a 28/4/95, que é a data da lei 9.032/95. Olhem, essa é uma discussão bastante complexa, porque se o tempo de serviço comum era muito pouco e o tempo especial era o majoritário, é claro que para não perder, a conversão correta seria o tempo comum diminuído em valor, virando especial. Importante, naquela época, em 1995, o cálculo da renda mensal inicial, da aposentadoria por tempo de serviço integral e da aposentadoria especial era o mesmo, 100% do salário de benefício. Notem, se você se aposentasse com 35 anos de trabalho, receberia 100% do salário de benefício. Se aposentasse com 25 anos de trabalho, ganharia a mesma coisa, 100% do salário de benefício. Então, não tinha problema você pegar o seu tempo especial, converter para comum e sair com 35 anos. Cá para nós, não é bem assim. Porque aquele que tinha uma relação com fundos de pensão, evidentemente já saía perdendo. Saía perdendo porque havia um limite etário, um limite de idade diferenciado para suplementação de aposentadoria comum e para suplementação de aposentadoria especial. Porém, ruim mesmo ficou a partir da lei 9876, em novembro de 1999, que modificou com radicalidade a base de cálculo. A base de cálculo agora, além de ser uma ampla média que leva a muitas perdas ao trabalhador, tem também o chamado fator previdenciário. O fator previdenciário leva em conta a idade do segurado e ele incide somente sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, a antiga aposentadoria por tempo comum. A aposentadoria especial não tem fator previdenciário. Então, evidentemente, convertendo o tempo especial em comum com o devido acréscimo, o trabalhador acaba se aposentando mais cedo e mais sofre ainda com a redução determinada pelo fator previdenciário. Imagine, por exemplo, o sujeito começou a trabalhar aos 15 anos de idade. Trabalhou 7 anos lá na venda da vovó Anitta, né? Uma lojinha, trabalho comum, sem nenhum problema. Com 22 anos, ele ingressa numa siderúrgica ou num trabalho qualquer que tem condições especiais. Ora, com 20 anos de trabalho, aos 42 anos de idade, ele tem tempo para se aposentar. É um cálculo simples, imagine. 20 anos de trabalho, eu multiplicarei por 1,4, que é o índice para converter tempo especial para comum do homem. Ora, 20 anos então, tornam-se 28. 28 anos, mais os 7 que ele tinha de tempo comum, pronto. Ele tem 35 anos de trabalho, ele pode se aposentar sem nenhum problema. Porém, ele se aposenta com 42 anos de idade e 35 anos de trabalho. Vai ter um fator previdenciário mais ou menos de 0,58. Ou seja, se ele se aposentasse na aposentadoria especial, ele ganharia 100% da sua média contributiva. Já que ele vai sair na comum, porque converter o tempo dele todo para comum, ele sai com 58% daquela média contributiva que ele tem. É a velha
velha história. Se ele ia ganhar 100 bananas na especial, saindo pela comum, ele sai com 58 bananas somente. Eu reclamei bastante já isso e alguns tecnocratas me deram a solução. Me disseram assim, é fácil, basta esse trabalhador abandonar aqueles 7 anos que ele tinha de comum, trabalhar mais 5 anos de especial e aí ele se aposenta da especial. Eu disse, tudo bem, só falta avisarem para a empresa que ele trabalha, para ele não ser mandado embora nos próximos 5 anos e conseguir com 42 anos continuar trabalhando na área industrial. Evidentemente, 42 anos é muito novo.